Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar na estratégia de backup 3-2-1? Esse é o tema do CT Cybersecurity de hoje. Meu nome é Renato Buiu, da Veolink, e eu queria agradecer a todos vocês pelos comentários, críticas, sugestões. Queria sugerir para vocês que se inscrevam aí no canal do CT, tem muita informação boa. Ative as notificações no modo todas para receber as informações de quando tiver um novo programa dos assuntos de segurança que o CT cobre, que são assuntos fenomenais. Parabéns pela equipe da CT aí, pelo site também, tá remodelado, tá muito bacana. Dá uma olhadinha lá que tem muita informação legal, muito treinamento, muito aprendizado aí, muito conhecimento para todo mundo da área de segurança. Bom, dentro do mundo da cibersegurança, a gente sempre fala, é algo recorrente, que os riscos existem, as ameaças estão aí, os hackers vão tentar invadir, vão conseguir em algum cenário invadir, e o backup é uma ferramenta fundamental para se proteger. Então, além do Zero Trust, de proteger, de fechar as portas desnecessárias na comunicação, de manter o sistema atualizado, como um fator de mitigação de problema, o backup entra. E o backup, ele não é só para isso, lógico, a gente tem falha humana, a gente tem apagamento acidental de arquivos, a gente tem a necessidade, às vezes, de recuperar uma versão antiga de um arquivo que ainda está disponível hoje, e todos esses cenários, o backup e a restauração de arquivos ajuda. Mas nas questões que a gente tem de cibersegurança relacionadas com ransomware, principalmente, existem situações em que o backup, se ele não for bem planejado, bem estruturado, o próprio backup pode ter sido corrompido, pode ter sido afetado pela invasão, pelo ransomware. Então, por isso que é fundamental a gente parar e pensar, tanto no ponto de vista pessoal quanto, né, no corporativo, como está a nossa estratégia de backup e se ela está adequada, se ela está robusta o suficiente para se proteger dessas ameaças digitais. E aí tem uma discussão que está interessante, ela está rodando ainda nas redes sociais aí, pessoal que trabalha com cibersegurança, a respeito de uma estratégia bem antiga, bem tradicional, chamada 3-2-1. E eu vou falar dessa estratégia hoje. Então, eu já falei do Krebs, que é um jornalista de cibersegurança, né, desse mundo digital. Ele, inclusive, começou nesse mundo, depois de já anos de jornalismo, por conta de uma invasão pessoal que ele sofreu do computador dele. Ele ficou interessado em cibersegurança, acabou se familiarizando e se especializando nessa área. E aí ele publicou recentemente, agora 19 de julho, ele publicou esse artigo aqui no blog dele e aí já começou a gerar uma certa discussão no pessoal especializado. Então, o que acontece? Ele fala da questão de backup e o ponto principal do artigo dele, traduzindo aqui para vocês, é assim, ó, não adianta simplesmente você ter backup se você não faz testes proativos desse backup, testes de restauração. Então, pegar de vez em quando, dentro de uma estratégia, de uma política de backup, falar assim, eu vou fazer uma tentativa de restauração proativa para ver se meu backup está consistente, verificar alguns arquivos, aqueles arquivos que são mais chaves, né, mais críticos para minha operação, será que eles estão consistentes? Muitas empresas, infelizmente, têm uma política de backup, têm uma estratégia de backup, seguem isso, às vezes automatizam, mas não testam. E aí ele está dando um exemplo aqui que eu achei fenomenal. É uma empresa que é especializada no pagamento de ransomware e na negociação e encaminhar isso, fazer a comunicação depois. E aí eles mencionam aqui um caso em que um cliente deles, na hora que foi verificar, depois de ter sofrido um ataque e foi precisar do backup, como é que está o seu backup? Bom, são 50 petabytes de backup e eles estão em um escritório que está a 60 quilômetros daqui. Então, assim, 1 terabyte, vocês sabem, são grosso modo 1000 gigabytes, 1 petabyte são 1000 terabytes. Então, se você fala de 50 petabytes, é uma quantidade gigantesca de dados, inimaginável. O tempo de simplesmente se deslocar para buscar essa informação que estava offline, estava em discos, trazer para restaurar, seria absurdo. Eles fizeram uma conta ali em cima uma conta de padeiro, né? E daria 69 anos o tempo de restauração desse material todo, desses dados todos. Então é absurdo, inviável. Foi uma política mal pensada e aí essa empresa ajudou aí na consultoria de reestruturar o plano de backup dessa empresa. E aí vem a questão da estratégia 3-2-1. Então se você procurar, você vai achar vários sites, inclusive alguns em português, explicando essa estratégia aí. Então a estratégia de 3-2-1 é muito simples. Você faz 3 cópias dos seus dados. Alguns sites eles falam a cópia, eles contam a cópia de produção, ou seja, os dados ativos, como uma cópia. Eu particularmente não gosto disso, eu prefiro de 3 cópias,
fora a produção, são cópias mesmo. Então tem os dados de produção, planilhas, bancos de dados, aplicações, tudo rodando lá. Isso não conta como uma cópia. Eu vou fazer uma primeira cópia, depois uma segunda, depois uma terceira. São 3 cópias. Isso é o 3 do 321. Sendo que você vai usar pelo menos 2 mídias diferentes. Então você pode ter nuvem, isso é uma mídia. Disco local é uma outra mídia. HD externo, pendrive, seja o que for, mídias adicionais. Então você tem que ter pelo menos 2 mídias. Você não pode contar com uma mídia só. Então não adianta, se você fizer 3 cópias, mas todas em disco rígido, dentro do seu ambiente, dentro do seu escritório, isso não conta como 2 não, porque é o mesmo tipo de mídia, disco rígido, então não vale. Para ser 2 teria que ser um disco rígido e um disco externo removível, ou cópia em nuvem, isso aí conta como 2. E por fim, o 1 da estratégia é uma cópia tem que ser externa, tem que ser offline. Na minha visão, tem que ser offline, não é simplesmente externa. Então, para mim, tem que ser alguma coisa desconectada, alguma coisa que não vai ser corrompida, não vai ser acessível por um invasor. Eu particularmente gosto de drive removível naquelas coisas que são mais críticas, né? Então de vez em quando você faz uma cópia com esse removível offline totalmente. Mais do que isso, alguma coisa que é transportada, alguma coisa que sai da empresa, criptografado, backup criptografado. Então outro ponto importante, não necessariamente na primeira cópia, mas naquela cópia que você está fazendo com uma segurança mais crítica dos seus dados, essa offline, criptografado, porque se alguém tiver acesso, ele até pode criptografar de novo. Então ele pode fazer um ransomware nessa cópia, mas ele não vai conseguir utilizar os dados que estão ali dentro. Então essa é a importância da criptografia no backup. Não é que você magicamente vai conseguir evitar um ransomware, mas mesmo que algum invasor criptografe para fazer ransomware aquela cópia, ou obtenha aquela cópia e conseguir tirar ela, fazer uma exfiltração de dados, tirar essa cópia dentro da empresa, não vai conseguir usar essa cópia para te ameaçar, por exemplo, de divulgar informações confidenciais ou coisa do tipo. Não tem como, porque está criptografado. Então, tentar usar um pouco a ferramenta que o criminoso usa, que é a criptografia, mas agora para se proteger, criptografando seus próprios dados de backup. Então, estratégia 321, 3 cópias, sendo que são pelo menos 2 mídias diferentes, tem que ter 2 mídias diferentes, e sendo pelo menos uma externa, fora do seu ambiente. Se pegar fogo no escritório, teve uma inundação, qualquer tragédia desse tipo, pelo menos uma cópia você garante que está fora, segura, e aí vai ter o tempo de restauração um pouco maior, não tem problema. Essa última cópia, a cópia externa, o objetivo dela é te garantir no caso de uma tragédia total, uma catástrofe, não ser rápida. A primeira cópia de dados do 3, né? Geralmente essa cópia aí é disco local próximo ali dos dados mesmo, né? Só para essa ter uma velocidade de restauração em caso de necessidade. Para um erro humano, por exemplo. Essa provavelmente não vai ajudar muito no caso do ransomware, porque é muito provável que, pelo menos se for um hacker muito motivado, uma equipe muito motivada, um criminoso, ele também vai comprometer esse backup. Então não dá para contar com ele 100%, é só que ele vai ser rápido se estiver disponível. Bom, essa estratégia, o 321, você vai ver em vários sites, vários desses sites são de ferramentas de backup, então cada fabricante tenta puxar a sardinha para o seu lado, vai estar muito bem explicado, estruturado como funciona na ferramenta deles. E aí eu achei interessante que teve um desses fornecedores que no blog deles ele fala por que essa estratégia não é boa, não é legal. E aí, assim, lógico, ele tenta defender o ponto de vista dele, mas o ponto dele talvez é interessante a provocação, que é assim, ó, a estratégia 321, ela tem décadas, então ela foi pensada no mundo de fita DLT, de você tirar backup de fita, você carregar fisicamente essa última cópia de um lugar para outro. E aí, a defesa aqui que o autor faz nesse blog, eu vou colocar todos os links aí no comentário, na descrição do vídeo, é assim, desnecessário fazer isso, porque hoje em dia, com nuvem, você pode muito bem ter várias cópias em nuvens diferentes, inclusive, de fornecedores diferentes. Então ele menciona assim, você pode ter, por exemplo, uma estrutura que é 3.1
2, o número não fica tão legal, ou 312, que seria sempre a mídia vai ser uma só, vou ter 3 cópias, a mídia vai ser um só, vai ser disco, mas em 2 locais diferentes, 2 discos em localidades diferentes, por exemplo. Então ele fala, essa separação física já teria um nível de proteção adicional. Lógico, isso aqui realmente é estratégia de backup adequada para cada um. Tem que ser olhado a cada caso a caso, né? Ele até sugere aqui outras arquiteturas, outras estratégias um pouco diferentes. Então, 322, eu ter 2 cópias em 2 mídias diferentes em locais diferentes. Então, isso aqui o exemplo seria, eu tenho uma cópia que é mídia disco removível ou rede local em uma localidade separada, através de uma VLAN, por exemplo, e uma outra em nuvem privada. Então, ele fala, hoje em dia a gente tem, com a facilidade de nuvem, de computação em nuvem, de conectividade principalmente, a possibilidade de criar arquiteturas de backup um pouco mais sofisticadas do que existia no mundo do 3-2-1 clássico. A única ressalva que eu faço a essa estratégia, tudo muito válido, tudo muito bonito aqui no papel, lógico, dá para criar coisas muito bacanas, ele até sugiro todo mundo dar uma lidinha aí, quem está interessado nesse mundo da segurança, mas eu queria lembrar um negócio, a gente está no Brasil, então só lembrar que em algumas situações você pode estar lidando com um cenário de restauração de dados em que a sua rede pode não estar disponível ou não pode estar num desempenho ótimo. Então o tempo de restauração, ou mesmo a possibilidade de restaurar, pode ser afetada. Imagina comprometer a sua capacidade de restauração do seu backup porque você guardou tudo numa nuvem da Amazon, da Azure, Google, seja qual for, não importa isso. E por algum motivo o seu link da internet está indisponível naquela hora. Qualquer tipo de pane desse tipo. É um cenário catastrófico, mas infelizmente pode acontecer. Por isso que uma cópia física daqueles dados mais críticos, não estou falando de petabytes de informação, ou de gigabytes, ou de terabytes, mas aquelas planilhas mais importantes, aquele banco de dados mais importante para a sua operação, ter uma cópia física offline, se é viável isso, se você tem infraestrutura de TI para fazer isso, tem que ser avaliado. Eu não descartaria essa hipótese não, tá? Mesmo em 2021, pode ser legal ter uma segurança dessa, uma copiazinha reservada ali para restaurar em caso de necessidade. Outra coisa importante, né, como eu já falei antes, fazer testes periódicos, colocar isso na agenda, fazer uma preparação, um planejamento para ter testes periódicos dos backups, validar se a mídia está boa, se está restaurando o que precisa, se dentro do arquivo de backup tem as informações que você acha que tem, aqueles arquivos que tem. Isso é importantíssimo, até para você calibrar o tempo de restauração. Se eu precisar fazer a restauração do meu backup de nível 1, de nível 2, de nível 3, quanto tempo demora? Se eu precisar pegar o carro e andar 60 km para buscar aquela fita que está no armazém em outra filial da empresa, quanto tempo demora esse deslocamento? E o tempo de restaurar os arquivos, trazer os arquivos para ficar utilizáveis, né, dentro da minha infraestrutura de dados. Quanto tempo isso demora? Então, fazer essa preparação, fazer esse planejamento, parte fundamental aí de uma boa estratégia de backup para você que trata do mundo de cibersegurança dentro da sua empresa, poder dormir tranquilo à noite. Bom, esse é o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, comentários, estou à disposição. Até a próxima. Fiquem em segurança. Tchau, tchau.